está aqui esta noite, não foi por acaso. Se você está aqui esta noite, não foi porque você não tinha nada para fazer na sua casa. Se você está aqui esta noite, foi porque você veio guiado nas asas do Espírito Santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Queria agradecer ao pastor Alexandre, a sua esposa, pela confiança a qual tem depositado nas nossas vidas. Queria também agradecer a cada um que aqui se encontra, o nosso irmão William, nosso Metalinha, a qual está aqui me acompanhando. E confesso para os irmãos que quando eu recebi o telefonema do pastor Alexandre, eu comecei a orar a Deus e pedir uma palavra para o Senhor. Mas nós, como somos, aleluia, discípulo do Senhor, e discípulo não faz a vontade dele, discípulo faz a vontade do Senhor. E eu tinha uma palavra preparada para trazer esta noite, mas como o Senhor é o Senhor que manda, desmanda, faz, aleluia, do jeito dele, o Senhor mudou a palavra esta noite. Eu estava com uma palavra preparada, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. A palavra do Senhor nos fala que todavia seja feita o teu querer, a tua vontade, não a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempo, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12 e seguir. Glória a Deus. Foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração. Aleluia. Quero falar para os irmãos que não vou ser muito cansativo, porque a palavra do Senhor nos fala que não é de muito falar que Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é demais enfada, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 12. Aquele que achou, diga amém. Glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém, irmãos? Aleluia. Podeis fechar sua Bíblia e se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala, irmãos, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu também estou. Esta noite o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos podem estar olhando e falando: nossa, mas tem pouca pessoa hoje. Nossa, mas essa igreja, o que está acontecendo? Não tem ninguém. Aleluia. O Senhor manda te dizer, meu querido, que o Senhor, ele não está preocupado com quantidade. O Senhor, ele quer qualidade. Ah, mas como você prova para mim que o Senhor, ele só quer qualidade? Ei, se o Senhor quisesse quantidade, quando ele foi chamar os 12 discípulos, ele não tinha chamado somente 12, ele tinha chamado 1.000, 2.000, 3.000, mas para provar que o Senhor, ele não se importa com quantidade. O Senhor somente escolheu 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu estava aqui, meus queridos irmãos, meditando na palavra do Senhor, o Senhor começou a falar fortemente no meu coração. Eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer de mim, Pai? Fala no meu coração. E eu comecei a meditar nesta palavra, e o Senhor começou a me revelar, aleluia, por que esta palavra. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos agora. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. Eu trouxe esta palavra para o dia de hoje. Trouxe agora, neste momento ao qual estamos vivendo, o último dia da igreja na face desta terra. Muitos já não querem mais compromisso com a palavra do Senhor. Muitos já não querem mais compromisso com o evangelho do Senhor. Muitos estão com medo de perseguição, de afronta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele não nos chamou como covarde. O Senhor, ele nos chamou como valente. E por esses dias, irmãos, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, onde minha família virou as costas para mim. Aleluia. Onde
Aleluia, uma pessoa da minha família foi até o portão da minha casa e ali ele quis me afrontar. Ali ele foi e me agrediu. Aleluia, mas ele me agrediu porque eu prego a verdade, porque eu falo do Evangelho do Senhor. Porque o Senhor, ele não tem compromisso com o covarde. O Senhor, ele tem compromisso com o homem e mulher valente. Aleluia. E ali eu não fui afrontado. Ali o inimigo, ele se levantou de uma tal maneira. Ele foi na minha porta, quis me agredir. Aleluia, mas eu não dou bola, irmãos. Aleluia, o inimigo, ele me ameaçou de morte. Mas eu não estou nem aí, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos fala lá em Colossenses, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu morrer hoje com o Senhor, eu sei para onde eu vou, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que é isso? Porque o amor já não existe mais. É cumprimento da palavra que o amor de muitos se esfriaria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não estou aqui, irmão, para agradar o homem. Eu não estou aqui para agradar a mulher. Porque o meu compromisso é com Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas por que você fala isso? Porque a palavra do Senhor nos fala, Isaías 53, que foi o Senhor que foi levado à matadora como ovelha muda. Não foi você, não foi o meu pai, não foi o meu irmão. Aleluia, mas foi o Senhor que morreu por mim naquela cruz do Calvário. Aleluia, o inimigo, irmãos, tentou de várias maneiras para que hoje eu não estivesse aqui. Ele me colocou uma enfermidade, eu fui parar no hospital, tomei 2 injeções e aquilo não fez nenhum efeito. Eu continuava ruim. Estou tomando medicamento, mas para a honra e glória do Senhor eu já estou aqui para ser um canal de bênção na sua vida, para trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Muitos olham para mim e falam: ei, olha lá, está se achando aí, não, irmãos? Esta noite aqui eu sou o menor. Por que você é o menor? Porque desde quando eu aceitei Jesus, não sou mais eu que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Assim como João Batista diz: ei, a minha vontade é que o Senhor me diminua, para que o Senhor possa continuar crescendo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei, irmãos, a meditar nesta palavra. Eu comecei a buscar o Senhor. E o Senhor começou a falar: ei, meu filho, você sabe por que este lugar hoje não se encontra muita gente? Eu falei: por que, Senhor? E o Senhor falou no meu coração: ei, porque muitos estão trocando a minha glória em infâmia. Muitos estão trocando a minha glória para estar numa festa. Muitos estão trocando a minha glória para estar satisfazendo os prazeres da carne, para estar satisfazendo os prazeres do mundo. Aleluia. Eu falei: mas Senhor, mas por que disso? Aleluia, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, muitos já não querem, aleluia, fazer o que eu e você estamos fazendo. Muitos já não querem renunciar à carne para estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é engraçado, irmãos, que você for pegar o versículo seguinte, o versículo 13. A palavra do Senhor nos fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí já veio, irmãos, aleluia, uma palavra de esperança para mim e para a tua vida. Aleluia, porque o Senhor, Ele ainda vela com aquele que é fiel a Ele. O Senhor ainda, aleluia, sustenta aquele que é fiel com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, sabe que o Senhor estava falando no meu coração: ei, aleluia, não importa que tenha 3, 4 ou 5 na minha casa. O importante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é aqueles que buscam em espírito e em verdade. Aleluia, porque não adianta, aleluia, ter 10, 30, 50 dentro da minha casa, a qual não estão andando segundo as minhas palavras. Sabe que o Senhor estava falando no meu coração: que Ele não
está precisando de uma igreja cheia de pecado. Porque o Senhor está precisando de uma igreja pura e imaculada. O Senhor está precisando de uma igreja pura e imaculada. Porque a igreja... Aleluia, muitas das vezes nós passamos em grandes templos. Aleluia, olha toda aquela gente e fala, meu Deus, olha quanta gente. Ei, mas o que o Senhor está falando? Será que eles estão certos? Será que eles estão fazendo aquilo que me apraz? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor. Aleluia, manda eu te falar, ei, você contempla o que está à tua vista. Você contempla o que está por fora, mas eu, o Senhor, contempla o coração. É bonito de aparência, é. Nossa, Senhor, que igreja bonita, mas está podre. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele nos fala que Ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Porque a igreja somos eu, somos você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos se esconder dentro de um templo. Muitos estão tentando esconder entre quatro paredes, pensando que o Senhor não está vendo, pensando que está passando oculto aos olhos do Senhor. Ei, meu querido, deixa eu falar. Aqueles podem estar, aleluia, escondendo do pastor, pode estar escondendo da pastora, mas a palavra do Senhor nos fala, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todas as partes. Aleluia, sabe que o Senhor está falando no meu coração, irmãos? Aleluia, que Ele está prestes a vomitar crente na sua boca. Aleluia, por que, irmãos? O Senhor está falando isso. Ei, mas por que essa palavra é tão dura? Porque o Senhor, Ele quer te levar para o céu, meu querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para você ter subir ao céu, você tem que estar na presença do Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos fala, aquele que é santo se santifique mais. Mas aquele que é sujo se suje mais. Carabastei, picalamantol, picalabastei. Raia, sandarábia, sandarábia, stei, picalamantol. Glória. Muitas das vezes você pode estar preocupado, falando, Senhor, mas por que, Senhor? Só isso. Mas por que, Senhor, tanta pouca gente? Mas por que, Senhor, só isso de pessoa? Aleluia, sabe por quê? Porque aqueles não querem compromisso de verdade com o Senhor. Glória a Deus. Arabastei, picalamandão. Aqueles estão que nem Ecã. Quem é Ecã? Aquele que estava se escondido atrás de uma máscara. Mas sabe o que o Senhor está falando? É que nos últimos dias da igreja nesta terra, a máscara de muitos vão cair. Aleluia, aleluia, a palavra do Senhor nos fala. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo de 10. Aleluia, que não há nada encoberto que não haja de se revelar, e não há nada oculto que não haja de aparecer. Alabastepe calamandou, lepepe calabastepe calamandábia. Bem-aventurado somos eu e somos você, cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado. Oh, glória. Aleluia, aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para aqueles que têm a garantia da vida eterna. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele está vomitando, irmãos. A palavra do Senhor nos fala, Apocalipse 3, 15 e 16. Sei das suas obras, que nem és quente, nem és frio, mas é morno. Todavia, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meio termo Jesus não quer mesmo. Arabastei, picalamandão. Rei xerabiastei, picalamandóbia. Muitas das vezes você pode olhar, mas Senhor, olha lá. Pula no mistério. Olha lá, faz aviãozinho, sapateia. Ei, a palavra do Senhor, ela nos fala.
é o diabo, irmãos. Ele fala em línguas, o diabo cura. Aleluia, o diabo abençoa, o diabo dá. O diabo, ele dá com uma mão, mas ele tira com as duas. É, dessa maneira. Aleluia, o Senhor não, o Senhor ele te abençoa com as duas e não tira com nenhuma. Oh, glória! E o Senhor, eu meditando nesta palavra, o Senhor me fez lembrar, falou assim para mim: ei filho, vai voltando para trás. Você lembra lá da passagem de Nadab e Abiú? Eu falei: Senhor, é forte. Então meu filho, Nadab e Abiú, aleluia, eles pensavam que estavam escondendo o pastor, ele pensava que estava escondendo de todo mundo, pensando, Arabastepe, Calamandópia, que eu não estava vendo. Subir a porta do Senhor, sacrifica fogo estranho para o Senhor. Ei, meus queridos, quanto nos últimos dias da igreja nesta terra não estão sacrificando fogo estranho para o Senhor. Ei, mas saiba você, querido, que o Senhor está vendo. Aleluia, o Senhor é tardio em se irar. Aleluia, Glória a Deus! se ira, meu querido, Arabastepe, Calamandópia. E qual foi o fim de Nadab e Abiú? Foram consumidos por oferecer sacrifício estranho para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios: há caminho que parece bom aos olhos do homem, mas afinal são caminhos de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia, Nadab e Abiú acharam que era os belezão. Aleluia, querendo mostrar para o homem, querendo mostrar: ei, eu faço, eu posso, eu vou. Aleluia, você não pode, você não vai, você não faz. Aleluia, porque quem pode é o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Senhor, e quem opera é o Senhor. Oh, glória! Arabastepe, Aleluia! É verdade. aleluia, você não passa. Aleluia, do pó dessa terra. Aleluia, você não passa de um simples servo do Senhor. Glória a Deus! Aleluia, o Senhor me fez lembrar, sabe também de quem? Nabucodonosor. Ei, quem que era Nabucodonosor? É o rei. Olha aí. Aleluia. Mas Nabucodonosor começou a se ensoberbecer. Aleluia, é isso que está acontecendo. Muitos falam: eu já prego. Muitos estão pensando: só porque prega, só porque canta, já não precisa orar mais, já não precisa jejuar mais, já não precisa buscar mais, pensando que pode, pensando que faz, pensando que é, pensando Glória! aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala, meus irmãos. Aleluia. Jeremias capítulo 50, versículo 31. Eis que só contra ti, ó soberbo, e chegou o teu dia de que eu hei de te derrubar e não há quem o levante. Oh, O glória! Senhor, ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Oh, glória! Esse tem gente humilde aqui esta noite, comece a orar. Glória a Deus! Oh, glória! Santo, santo, santo! Oh, glória! Jezabel vai começar a cair por terra. Acabe vai começar a cair por terra. Sai pra lá, porque o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Glória a Deus! Aleluia! Não se preocupe, irmãos. Aleluia, porque a roda do Senhor ela vai girar. Aleluia, hoje você pode estar embaixo. Aleluia, hoje você pode estar aqui embaixo. Hoje você pode estar no deserto. Hoje você pode estar na prova, pode estar na luta. Ei, meu querido, o deserto é a escola do Senhor. É no deserto que o Senhor vai te tratar. Glória a Deus! Estes soberbos que pensam que pode, pensa que faz, pensa que é. Aleluia, o Senhor vai começar a bater. Glória a Aleluia, Deus! muitas vezes você pode falar: Senhor, mas o Senhor fala que vai abater o soberbo, vai dar graça ao humilde. Mas como, Senhor, eu deste tamanho pequenininho, ninguém me enxerga, mas nem a minha família me
Aleluia. Alabastepe, calamantopia, estepe, calamantopia. Ninguém dava bola para Davi, não. Aleluia, o pai de Davi se esqueceu de Davi. Aleluia, os irmãos de Davi se esqueceu de Davi. Jogaram ele lá no pasto, pastoreando ovelha. Quem sabe, aleluia, para sua família você pode estar esquecido. Você pode não passar de um Zé Ninguém. Você pode estar esquecido. Alabastepe, calamantopia. Ei, tem um hino que fala assim: a roda vai girar, a roda vai girar. Tem muita gente que vai trocar de lugar. A roda vai girar, a roda vai girar. 2014, o meu Deus vai te exaltar. A roda vai girar, a roda vai girar. Tem muita gente que vai trocar de lugar. A roda vai girar, a roda vai girar. 2014, o meu Deus vai te exaltar. Glória a Deus. E a roda, meus irmãos, aleluia, ela virou na vida de Davi. Aleluia, a roda virou. Aqueles que virão você por baixo vai ter que te ver por cima. Oh, glória. Aqueles que queriam ver você no anonimato vai ter que te ver cantar. Arabastepe, calamantopia, sebe, nandarata. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor vai começar a bater aquele gigante. Aleluia. Nabucodonosor achava que era o tal. Nabucodonosor começou a se ensoberbecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Achava que era o bambambam só porque era rei. Mas a palavra do Senhor nos fala lá em Daniel, capítulo 4, versículo 31 ao 33. Aleluia, por causa da soberba de Nabucodonosor, o Senhor abateu. Aleluia, a palavra do Senhor nos revela que ele ficou, aleluia, ele ficou junto com os animais, aleluia, comendo capim, meus irmãos. Oh, glória. Não é eu que falo, é a palavra do Senhor. Se você quiser, depois você confere. Daniel capítulo 4, versículo 31 ao 33, fala que por causa da soberba o Senhor abateu Nabucodonosor, e por 7 anos ele ficou comendo capim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, meus irmãos, aleluia, não se intimide perante o inimigo. Não se intimide perante Satanás. Não se intimide, meus irmãos. Aleluia. Você pode falar: Senhor, mas eu sou tão pequeno, parece que os meus inimigos vão me matar. Aleluia, parece, aleluia, que eu estou caminhando, mas eu já não vejo mais saída. Parece que eu estou num abismo sem fim. Parece que os meus inimigos estão se levantando com espada, com escudo, com lanças. Mas a palavra do Senhor nos fala, Isaías 54:17, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Oh, glória. Arabastepe, contra ti vai te acusar. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 31. Glória. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aleluia, o que é seu é seu. O que é do seu irmão é do seu irmão. Aravastepe, calamandópia, sebinandarápia. Aleluia. O teu inimigo pode até te acusar. O teu inimigo pode até apontar o dedo na tua cara e falar: você não vai conseguir, você vai morrer. Arabastepe, calamandópia. O inimigo, ele pode até ter escrevido uma página de derrota para você. Oh, glória. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa. A palavra do Senhor nos fala, Provérbios 16, aleluia, versículo 1. O homem, ele pode fazer planos. Aleluia, o homem pode estar te falando que vai te matar. O homem pode estar falando que ele vai te matar. O homem, ele pode fazer planos, mas a resposta ela vem da boca do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, você não vai ficar envergonhado perante os teus inimigos, porque como está escrito lá em Isaías 61, versículo 7, é o tema desta campanha. Aleluia, ao invés da vergonha, tu terás dupla honra. Tu terás dupla honra. Alabastepe, calamandabia, seminandarabia. Ei, não olhe para aqueles que saíram. Aleluia, não olhe para aqueles que voltaram para trás. Aleluia, olhe somente para frente. Glória a Deus. Está vindo. Alabastepe, calamandabia. Aqueles que saíram, deixa para lá. Prossegue avante. Glória a Deus. Prossegue marchando. Sai, te calamantorabias tepe, repre, calabias te, Arabastepe, calamantorabias tepe, nandarábia. Aleluia. Porque aqueles que voltaram, o Senhor vai ter um tratado com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não estão aqui, sabe por quê? Porque, aleluia, está naquelas festas do mundo. Arabastepe, calamandabia, sandarábia. Aleluia, muitos não estão aqui, irmãos. Aleluia, para estar satisfazendo prazeres da carne, para estar satisfazendo os seus prazeres próprios. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você sabe qual é a verdadeira festa do cristão? É estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos falam: ei, aleluia, eu vou naquela festa me divertir, eu vou naquela festa para ter alegria. Ei, meus irmãos, alegria é Senhor Jesus rasgar este céu e me buscar a tua igreja. A sua verdadeira festa vai ser no céu. Aleluia, quando todos da sua voz começar a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas quando você prova para mim que lá vai ser festa, a palavra do Senhor nos fala que lá não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter, aleluia, mais ter sofrimento. Vai ser 24 por 48 cantando, adorando, exaltando o nome do Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não olhe para trás, somente marche. Não olhe para as provas. Aleluia, olhe para o tamanho do teu Deus. Glória a Deus. Não olhe para o tamanho do teu inimigo. Lembra do tamanho do Deus que você serve. Davi, ele não olhou para o tamanho de Golias, não. Carabastepe, calamandábia. Davi olhou para o tamanho, aleluia, do Deus que ele servia. Oh, glória! Às vezes você pode falar: mas ele é muito grande. Olha o tamanho dele, tem 3 metros de altura. Ele está armado com uma espada, com uma lança. Aleluia, faça como Davi. Você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé, igreja do Senhor. Glória a Deus! Jesus, oh glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, Aleluia. Deus, aleluia, Jesus, O Senhor manda eu te dizer: ei, não volte para trás, aleluia, Jesus, não recue, glória a Deus, não olhe nem para, olhe para a esquerda e muito menos para trás. Olhe somente para os céus. A cada vez que você pensar em olhar para a direita, medita lá. Aleluia, Isaías 53. Sempre quando você pensar em voltar para trás, olhar para a direita ou para a esquerda, medita. Isaías 53. O que está escrito? Quando o Senhor ele foi levado a matadouro como ovelha muda. Aleluia, quando sobre si ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Medita lá, irmãos. Aleluia, quando ele levou um fardo pesado que não era dele, era de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi até aqui, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração
Se eu ir mais além, eu estou falando de mim mesmo. Aleluia, mas eu só falo aquilo que o Senhor manda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe não era isso que você veio aqui buscar. Quem sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não era aquilo, não era essa palavra que você esperava. Mas esta é a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, eu não sou, irmãos, um pregador famoso, não. Nem pretendo ser, meus irmãos. Aleluia, porque aqueles famosos já não querem mais pregar em lugar assim, irmãos. Aleluia, porque está deixando a soberba subir. Aleluia, está deixando o dinheiro subir. Está idolatrando. Está idolatrando, falando: ei, eu só prego se tiver mais de 100 membros. Ei, vai te converter, Nicodemos. Tu tem que nascer de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou um pregador de Gideão, não, irmãos. Não pretendo ser, meus irmãos. Aleluia. Mas eu estou aqui, irmãos. Aleluia, um enviado para o Senhor, do Senhor. Para pregar as boas novas de salvação. Para anunciar as boas. Aleluia, para anunciar o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus também não era, irmãos, um famoso. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, ele era um carpinteiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele era simples carpinteiro. Aleluia, Jesus, ele era tão humilde, irmãos, que quando ele fazia milagre, ele falava: ei, não conte para ninguém. Aleluia, devemos ser seguidores de Jesus. A palavra do Senhor nos fala: ei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não se espere no homem, não se espere na mulher, somente se espere em Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Peço para os irmãos que fiquem com esta palavra. Aleluia, que a palavra não venha a ser só ouvida, mas sim praticada, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Tem glória a Deus?